Seja bem-vindo ao Essência e Fé, um programa que te conecta com Deus. Hoje eu trouxe uma convidada, irmã em Cristo, maravilhosa, da minha igreja. O testemunho dela é lindo e a gente precisava ouvir essa maravilha de testemunho. E eu convido Ana. Se apresenta pra gente. Olá, eu sou a Ana Carolina, mãe de 2 filhos, casada, tenho 31 anos. E hoje, ao seu convite, né, tô aqui para contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Fez só maravilha, né, amiga? Só maravilha. Então, antes de você contar o seu testemunho, Ana, eu quero começar de uma forma diferente. Se eu te perguntasse hoje, qual foi o momento em que sua fé foi mais provada e qual seria a resposta? A minha fé foi mais provada quando eu me encontrei dentro de um quarto de UTI, com um bebezinho de 2 meses e meio, algo que eu nunca tinha vivido na minha vida antes. Eu já sou cristã desde que eu nasci, praticamente. Sim. E eu nunca tinha passado por nada parecido, nem 1/3 do que eu vivi. Então, ali foi onde eu fui mais provada. A minha fé foi bem provada e elevada também, né? Sim. Porque é no momento de provação que Deus nos prova. Só você e Deus. Só eu e Deus, dentro de 4 paredes. Forte. E um bebê. Você recebeu uma palavra que passaria por um deserto. A gente conversando aqui e me impactou muito. Esse deserto, como foi ouvir que você passaria por algo naquela época? Eu tive muito medo. Muito medo. Eu, na época, tinha só um filho, né? Como eu disse, eu sou mãe de 2. E eu tinha só um filho e ele tinha 3 anos. E aí Deus usou uma pessoa e falou que eu passaria por um deserto, mas que não era para eu ter medo, né? Que ele estaria comigo. E quando eu ouvi aquilo, eu senti muito medo. Muito medo. E eu só pensava no filho. Porque a gente que é mãe, né? Pode acontecer qualquer coisa com a gente. Sim. A gente sofre, óbvio, porque nós somos carnes, mas a gente sente mais quando toca no nosso filho. Sim. Então, eu só pensava nele e eu tive muito medo, muito medo. E nem grávida você estava? Não estava. Nem sonhava em ter o 2º filho. E você sabia que passaria por algo, só que você ficou esperando, só que não foi naquele momento, foi mais à frente. Foi mais à frente, foi 5 anos depois. Meu Deus, o momento de Deus nunca é o nosso, né? O momento de Deus é o momento de Deus e quando ele manda uma palavra ou alguém dá uma palavra pra gente, às vezes a gente fica na ansiedade, esperando, achando que vai acontecer o romper ali, não é naquele momento, é no momento dele. O tempo até passou, e eu não esqueci a palavra, né? Deus falou que eu passaria e foi acontecendo várias coisas, né? Emprego, veio a gestação e eu naquela palavra, meu Deus, deserto, meu Deus, deserto. E aí aconteceu no tempo que ele quis e não quando eu achei que fosse acontecer. Em que momento você percebeu que aquele deserto não seria da forma que você imaginava? Quando eu percebi, foi quando eu engravidei, né, no 2º filho. A gestação foi saudável, tranquila. O parto também. Quando eu engravidei, eu pensei logo no parto, né? Porque eu ia fazer cesárea. Eu falei, meu Deus, centro cirúrgico. A gente já pensa um monte de coisa, né? Centro cirúrgico, é lá que Deus vai me levar no deserto. Eu entrei e saí do centro cirúrgico, tudo bem. Meu filho saudável, lindo. Fomos para casa e nada do deserto chegar. Falei, Jesus, e agora? Como que vai ser? E aí o tempo foi passando, o Caio foi pegando uma idade, né? Aí foi que aconteceu dele ter a bronquiolite. Sim. E foi quando aconteceu, quando eu de fato me vi dentro do deserto. Como foi descobrir que a batalha seria um bebê que ainda nem fazia parte dos seus planos? Foi difícil. Quando Deus me deu a palavra, eu fiquei esperando, né? Imaginei um monte de coisa, imaginei que seria comigo, que seria com o Cauã, talvez com meu esposo, ou com os meus pais, alguém muito próximo, né, que me afetaria muito, e eu não imaginava que seria um outro bebê. Quando eu engravidei, eu esperei na gestação, né, é até meio difícil de falar, às vezes até as pessoas
vão olhar e vão pensar, nossa, mas ela já imaginava uma doença, já imaginava algo difícil de acontecer, né? Triste de acontecer, na verdade, mas é porque Deus havia me preparado. Sim. E aí, quando veio a gestação, que eu me peguei ali com o bebê no colo, eu falei, meu Deus, é agora. É agora. Foi forte. Muito forte. Qual foi o dia mais difícil durante a internação e o que você sentiu naquele momento? O dia mais difícil foi quando o Caio precisou ser internado, né? Ele teve uma bronquiolite e ele começou em casa com insuficiência respiratória. Sim. E aí fomos para o hospital, né? A médica falou que teria que ir para UTI. No dia seguinte, precisou entubar o meu bebezinho de 2 meses e 20 dias. Meu Deus. E quando ele foi entubado, no dia seguinte, a médica que estava dando plantão, que era a coordenadora da UTI, então era uma médica que tinha muita experiência já, né no caso. E a gente estava na época de sazonalidade, onde tinha muitos bebês internados, muitos bebês com bronquiolite, com pneumonia, com doenças respiratórias. E o meu bebê chegou nesse nível, né, de doença grave. Foi quando a médica virou para mim e falou, Ana, tá muito difícil da gente manter o seu bebê vivo. Eu estou fazendo o que eu posso fazer, mas está cada vez mais difícil. Porque toda hora ela entrava no quarto, toda hora ela entrava na UTI e mexia nos parâmetros, mexia nos aparelhos, e eu toda hora perguntava, doutor, e aí, como é que tá? E ela olhava para mim e falava, tá, tudo bem, mas na verdade ela não queria falar o que de fato estava acontecendo. E aí, de tanto eu insistir, ela sentou comigo e falou, não tá tudo bem. E a gente está fazendo o possível, a gente está fazendo tudo que está dentro do nosso alcance para manter o seu filho confortável. E esse foi o dia que mais me pegou, assim, foi mais triste e difícil para mim. Ouvir isso, né? Muito. Para manter o seu bebê vivo. É forte, né? Meu Deus. É que a gente não imagina, né? Mas só sabe quem passa. Quem só está ali, né, dentro da situação no momento. Sim. Houve algum instante ali que você não tinha mais força para orar? Você desanimou? Você ficou o tempo inteiro pensando, Deus, o Senhor me avisou e eu vou passar esse deserto forte? Como que foi? Teve vários momentos. Eu tive muita fé. Muita fé, mas eu também tive medo. Eu tive medo de não aguentar. Eu tive medo de não conseguir mais amamentar. Sim. Porque eu amamentei o Cauã até 1 ano e 10 meses, e o meu maior sonho era amamentar o Caio também até 1 ano e 10 meses, pelo menos a idade próxima. E enquanto ele está entubado, ele está sedado, ele não mama, né? Ele se alimenta, mas através de uma sonda. Sim. Então, meu maior medo era isso tudo acontecer. E a minha fé foi provada. Né, eu tive que elevar a fé, em momento nenhum eu deixei de ter fé, mas eu tive muito medo. Sim. Muito medo de não sair dali com ele vivo, por mais que Deus havia me falado que eu passaria no deserto, sim, mas a gente não sabe qual seria o deserto. Ele falou que ele estaria comigo, né? E disse que dançaria comigo no deserto e se assentaria na mesa comigo. Essas foram as palavras que Deus me deu. E eu fiquei, Senhor, o senhor vai dançar comigo no deserto? O Senhor disse que me levaria no deserto, mas qual a finalidade disso? É para eu devolver o meu filho para o Senhor, ou o Senhor vai fazer um milagre através disso? O que o Senhor quer? E o medo tomava conta, e confrontando, né, o que eu havia escutado da parte do Senhor, sim, e o que eu escutava dos médicos, sim, era uma coisa que não casava uma com a outra, e mesmo eu sabendo que Deus é um Deus de milagre, eu tive muito medo. Porque era o natural com o sobrenatural, exatamente, né, conflitando ali, e a gente, exatamente, querendo ou não, a gente tem que confiar no sobrenatural. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Como Deus se revelou para você dentro daquele ambiente da UTI ali? Você... Foram várias vezes.
do ato mais simples até o mais sobrenatural, como você falou, né? Das pessoas olharem e falar assim, meu Deus, de fato é um milagre. Mas uma coisa simples que me pegou muito e que eu carrego isso como saber que mesmo se eu tiver com uma fezinha pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, eu posso muita coisa no Senhor. Porque ele me sustenta, né? Ele que me eleva cada vez mais. E uma coisa que me pegou muito foi na questão do amamentar, que eu te falei. Sim. Que o meu maior medo era não amamentar. E uma vez eu recebi uma palavra da pastora Michele, lá da nossa igreja. Sim. Eu comentei com ela, falei, pastora, eu tô com muito medo de não conseguir amamentar, de quando o Caio sair disso tudo, ele não mamar mais, eu não quero que meu leite seque. E o Caio se alimentava pelo meu leite. Sim. Eu ordenhava o leite, tirava na bombinha e entregava para as enfermeiras para poder passar pela sonda. Todos os dias eu fazia isso. No início, eu tirava várias vezes, né? Bombinhas cheias de 120, 200 ml, várias vezes ao dia. Porque tinha pouco tempo que ele estava internado. Conforme os dias foram passando, não tinha tanta a sucção, né? Não tinha como... Então o leite foi diminuindo. O leite foi diminuindo. Meu Deus. E eu falei assim, meu Deus, por favor, não deixe meu leite secar, não. Eu quero tanto amamentar o meu filho. E aí, todas as vezes que eu precisava ordenhar, eu ia para um quarto, para uma salinha de ordenha, né? Onde fica só uma poltrona, você senta, toda equipada, touca, luva, com um monte de coisa de higiene para não contaminar o leite. Meu Deus. E eu sentava ali, antes de ordenhar, eu ajoelhava e chorava. Eu falava, Senhor, não deixe meu leite secar. E antes de eu fazer isso tudo, a pastora Michele me orientou, falou, Ana, toda vez que você for ordenhar, ora a Deus, consagra o seu leite a Deus e pede para Ele te ajudar, porque... você precisa alimentar o seu filho. E eu falava, pastora, eu não posso fazer nada pelo meu filho, além de amamentar ele. Isso é a única coisa que eu posso fazer. Isso é a única coisa que eu posso ser útil para ele amamentar. E eu quero ser útil, eu quero ordenhar o meu leite, né, e ser o alimento dele. E aí, todas as vezes que eu ia ordenhar, eu ajoelhava e falava, Senhor, unge meu leite, não permita que meu leite seque. E eu consegui alimentar o meu filho durante os 23 dias de UTI. Quanto tempo ele ficou? 23, né? 23 dias. 23 dias. Nesses 23 dias, teve algum milagre dentro da situação que eu vou te perguntar, mas você acabou falando. Teve esse milagre, né? Que foi o leite, que você estava desesperada, achando que não ia ter mais o leite, que você queria amamentar. Então, fez você perceber claramente que Deus estava no controle. Sim. Na verdade, é uma pergunta, mas eu já estou afirmando porque você falou, né? Eu vi seu desespero. Imagina você querendo amamentar seu filho e não consegui, sendo que ele estava recebendo o leite por sonda. Depois que ele saiu, você teve o leite, você conseguiu amamentar? Sim, então, depois que ele saiu, depois de 17 dias, né? Entubado, 13 dias entubado, logo depois com máscaras grandes no rosto. Sim. Depois de 17 dias eu consegui amamentar ele e foi 2 milagres, né? O primeiro milagre foi eu ter tido leite durante todo esse tempo. O segundo milagre foi ele pegar de surpresa todas as médicas e fisioterapeutas e enfermeiros e todo mundo da UTI, porque quando ele estava entubado, ele recebeu muitos remédios, muitos sedativos. Ele tomava mais de 20 sedativos, mais um bloqueador muscular. Ana. Então ele não movia nada. Você muito mal via o movimento de respiração dele. Nem o levantar aqui do peito para respirar, a gente não via. E quando começaram a desmamar esses remédios, a médica veio para mim e meio que me preparou. Falou assim, olha, mãe, pode ser que ele fique com alguma sequela, pode ser que ele fique com algum resquíciozinho de remédio. Sim. Vai ter a parte da abstinência, porque esses remédios são drogas. Então, não se assusta, tá? Não se assusta. Mas a gente vai ter que ter um acompanhamento muito lento com ele a longo prazo, para ver como é que ele vai reagir a tudo isso, a ficar longe desses remédios, a não tomar mais os remédios. Ele tomou durante muito tempo um remédio fortíssimo que quem toma esquizofrenia
que Sim. ele tomava, então ele tinha 2 meses só, ele tomava esse medicamento. Então foram medicamentos muito fortes e que mexia com a parte neurológica. Os Sim. médicos me falavam o tempo todo, acompanhamento com neurologista, com psiquiatra. Por conta dos medicamentos. Dos medicamentos. E quando chegou o dia que ele saiu, que ele foi estubado, que ele saiu do respirador, que ele não usava mais nada, a médica me chamou e falou: mãe, já que ele está sem respirador, vamos fazer um teste? Vamos ver como que ele se comporta amamentando? Não se assusta, tá? Pode ser que ele não reconheça, não sinta o cheirinho da mama, né, aquilo que ele já estava acostumado. Pode ser que ele fique perdido, pode ser que ele não saiba fazer o movimento de sucção. Então, isso é normal, tá? Eu só estou te falando para te preparar. Mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Falei, tá bom. O Deus que sempre esteve comigo não vai falhar agora. Sim. Eu sentei, me preparei, coloquei o jaleco, coloquei tudo. Tava com uma blusa de botão, abri a blusa. E quando ele veio pro meu colo, parecia um bebê esfomeado, que nunca tinha deixado de amamentar, que não tinha ficado tantos dias sem fazer um movimento de sucção. Sim. E ele veio naquela sede, naquela ânsia, grudou. Para mamar. E mamou como uma belezura. Lindo, E as médicas choravam, os enfermeiros choravam, ficava todo mundo surpreso com o que estava acontecendo. Um milagre, né? Um milagre de Deus. Foi 2, né? Você sabe que Deus chama para o deserto, ele tem algo, né? Tem. Quando Deus chama a gente para o deserto, eu sempre falo isso, quando Deus chama, a gente acha que é o fim, né? Sim. Mas é ali que a gente ouve a voz, é ali que a gente sente a presença, é no deserto que as coisas mudam. Né? E que a gente consegue, muitas vezes a gente se conecta ali muito forte. E Deus leva a gente lá, talvez seja pra gente olhar para cima, né? E falar assim, tô te vendo, né? Porque a gente, às vezes, no meio da correria, às vezes no meio do conforto, a gente não consegue olhar. A gente olha, a gente ora, a gente jejua, mas ainda assim, aquele olhar puro, aquela vontade de estar perto, da dependência, né? A dependência, o deserto mostra muito isso pra gente, como e o quanto a gente é dependente de Deus. Sim, né? Todo o tempo. E com essa experiência, te transformou, né? A sua forma de enxergar. Mas como que você olha a vida hoje e a maternidade? A maternidade eu olho como um presente de Deus. Né? A gente, toda mãe que a mãe fala que a maternidade é uma dádiva, né, do Senhor. E isso, depois disso, eu já enxergava antes a maternidade como exatamente de uma dádiva, né, como uma dádiva. E depois disso tudo me fez enxergar Deus nos mínimos detalhes. Enxergar Deus em ter os meus filhos em casa, enxergar Deus em ter os meus filhos com saúde, enxergar Deus em ver uma baguncinha, um brinquedo espalhado, em ver... Não se estressar, né, naquela hora ali, né? A gente acaba se estressando também. Saber que, principalmente depois disso tudo, né, que eu vivi com o Caio, então, o Caio é uma bênção, tem uma saúde, você conhece a criança que tem uma saúde, uma energia que, meu Deus do céu, o Senhor seja louvado. Glórias. E eu olho aquela baguncinha e falo, Jesus, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor fez isso. Então, me fez enxergar várias coisas de várias outras formas. Ter mais paciência, ser mais paciente. Ter mais sabedoria. A gente precisa entender as fases. Sim. Né? Porque, às vezes, tá bebê, a gente quer que cresça, né? Quando começa a andar, a gente quer que volta a beber, não é isso? Quando começa a andar e vai virando, vai aquela coisa na meia-idade, para a juventude, para a adolescência, a gente quer que... E não é, a gente tem que entender cada idade, o processo, e que a gente esteja sempre de olhos abertos ali no processo e louvando, clamando e glorificando o nome do Senhor, porque só Ele para orientar a gente a lidar com o novo. Porque, não é? Cada fase é um novo. E é um desafio, né? E é um desafio. Então, eu ficava assim, e agora essa fase assim, a fase do colo,
é maravilhoso, mas a gente fica sem dormir. É cansativo. É cansativo, né? mas aquela coisa tá no seu, né, tá nos seus braços. Aí depois começa a andar. Aí a gente já fica cansada fisicamente, porque a gente tem que correr, correndo atrás, né? Aí vai ficando mais, vai pra escola, vai já ficando independente. Sim. Aí essa independência dá um medo na gente, porque vai fluir, vai andar, vai ter vontades. Quando começa a ter vontades, a gente já sente fugindo ali das nossas mãos. Então a gente fica pedindo a Deus que nos prepare para cada fase e etapa dos nossos filhos. E eu hoje estou vivendo essas duas fases, né? Sim. Porque o Cauã já vai fazer 10 anos no mês que vem e o Caio com 3 aninhos. Então eu tô nessas duas fases. Eu fico, Senhor, para quem eu olho primeiro? Senhor, o que eu faço primeiro? Senhor, eu preciso ver isso aqui que tá indo para a escola. Mas o que tá fazendo na escola? O que tá ouvindo na escola? Sim. Qual é o ciclo de amizade dele? Senhor, e o pequenininho? O que ele tá ouvindo? O que ele tá aprendendo na escola? Sim. Ou... Sabe, a gente fica meio assim, eu fico, Senhor, me dá sabedoria. A gente precisa muito, nós mães e cristãs, e que não, mesmo que não seja cristã, a gente precisa orar pela vida dos nossos filhos. Com toda certeza. Nosso filho quando sai de casa, né, quando vai para a escola, quando está longe da gente, que não tem a nossa voz ali falando, mas que a nossa voz fique ecoando ali na mente dele do que é certo, do que é errado, né? Então formar o caráter né, de um filho é difícil, a gente não tem manual de instrução, então a gente pede quem? Orientação ao Senhor, né? Então Ele é que vai nos orientar e nos ajudar com essa missão tão difícil, mas tão linda, né? Que a missão de ser mãe é lindo, né? O Cauã fica, ai mãe, mas você não deixa nada. Ai mãe, eu posso fazer isso? Eu falo, não, Cauã. Mas mãe, Cauã, você tem que entender... Primeiro, já vem aquela frase que a gente ouvia da nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Já começa dali. Mas todo mundo. Mas você não é todo mundo. Já começa daí. E essa sabedoria de saber, né, o que está acontecendo, da gente formar a criança, né, para o futuro. Tendo um coração segundo o coração do Senhor, tendo um caráter. Comparado com o caráter de Cristo, né? Porque é a nossa maior preocupação, né? A nossa maior que dê errado, a gente tem muito medo, né? De vai dar errado. Mas a gente sabe que aquilo que a gente planta, né, na infância, isso vai perdurar aí por muitos anos. Inclusive, já dentro do que você falou agora, não sei se você vai pedir para eu dar um recado para as mães, mas eu já deixo adiantado que é você orar para que o seu filho conheça o Senhor ainda na infância. Sim. Né? Se o seu filho tiver um encontro com o Senhor, se ele for, não digo convertido, mas se ele tiver tido uma experiência com o Senhor ainda na infância, a probabilidade dele se afastar quando ele for grande é muito pequena. Muito pequena. Porque só se afasta do Senhor quem não conhece o Senhor de fato. A gente ensinar os nossos filhos a ser dependente. Sim. Aconteceu lá em casa. O Guilherme está numa fase de provas dessa aí no início do ano, e a escola é muito difícil, e aí a gente orou. No final do ano passado, a gente orou, entramos assim, ele entrou no jejum, mãe, eu preciso de oração. Aí eu falei, meu Deus, tá conectado. E aí, as notas, Ana, perfeito. Tá. Quando chegou agora, no início do ano, virou o ano, e eu tô só observando, falei, vamos ver se ele vai precisar. Sim. E ele fez, no primeiro bimestre, as notas não foram boas. Aí ele não ficou com nota vermelha, mas ele ficou decepcionado. E ele chegou para mim agora, já entrou o segundo, né, pro segundo ali no início, ele falou assim comigo, mãe, eu preciso de uma ajuda, eu tô desconfortável. Aí eu falei, como? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim, eu preciso de oração. Ai, eu falei, precisa, filho. Porque eu falei, mas você não ora todos os dias? E não, ele oro, mas não é isso. Eu preciso de algo mais intenso. Eu preciso fazer um jejum. Eu falei, que lindo, vamos fazer um jejum. Aí eu, por quê? Qual o motivo? Ele, por conta das notas. Eu não fiquei satisfeito. E aí a gente entrou num clamor todo dia de noite, clamando. Vamos entrar no jejum, entrei no jejum com ele. As notas, aí agora, ontem foi a última nota, ele tirou 8 e pouco, 8,5, alguma coisa assim. Numa prova que no outro bimestre ele tinha tirado, assim, passou, a gente raspando, né? E ele entendeu que ele entendeu. Ele poderia recorrer a Jesus. Sim. Né? E aí, quando ele me falou, mãe, eu preciso de ajuda, eu falei, olha isso.
Então a gente planta isso. Mas, tipo assim, você tá vendo isso aonde? Né? Então a gente planta isso. Então a oração, orar todo dia, orar de noite, orar quando chega da escola, quando você sai todos os dias de manhã, ora. Vamos ler a Bíblia, vamos desenvolver isso aqui, que às vezes também tem dúvida, né? A Bíblia é difícil, né? A Bíblia é difícil. Eu tenho umas pessoas que às vezes me perguntam, Bárbara, como que você faz para ler a Bíblia? Entender. Aí eu falo, amiga, eu olho no chat. Então o chat ajuda muito, muito. Que te esclarece, isso, né? algo que você acho que você não entende. Você vai lá que tem. A Bíblia, toda ela, Marta fala isso, toda ela tem algo para te dizer. Tem. No seu momento. E engraçado é que você lê aquela mensagem uma vez e Deus te revela algo. Sim. Num outro momento você lê a mesma mensagem e Deus te revela algo totalmente diferente e dentro da palavra. Como que pode, né? É muito incrível. Teve uma vez que eu fui convidada a levar uma palavra, foi até numa live. Foi na época da pandemia. E eu fui convidada para dar uma palavra nessa live e eu preguei, foi sobre... Ai, Jesus, foi Marta e Maria. Sobre Marta e Maria. E Deus me deu uma revelação naquela palavra. E aí depois eu fui convidada para pregar em outro lugar que eu não me recordo. E eu lembro que eu preguei sobre o mesmo tema, mas foi uma revelação totalmente diferente. Eu falei, Senhor, quantas formas o Senhor tem de se revelar? Porque são muitas, né? E a gente não foge da palavra. Sim, isso uma que é o mais incrível. Momento. Exatamente. Uma para cada momento. E essa questão da oração, né? De orar sempre, a gente está ali com os nossos filhos. Tem que orar, tem que orar. Eu tive essa experiência com o Cauã essa semana. Foi no domingo passado, nós fomos orar. Não, na quinta-feira, no feriado. Nós fomos orar. Ele está até ali me olhando, inclusive. E a gente foi orar. Eu coloquei a mesa para o nosso almoço. A gente deu a mão para orar. E ele fez uma oração muito rápida. Eu acho que eu te contei isso, você né, me contou. cara? Ele fez aquela oração rápida. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse alimento. Eu olhei para ele e falei, epa, como assim? Não, ora de novo. Mas, mãe, eu já orei. Eu falei, não, essa não é oração de cristão, não. Sim. Que pressa é essa de orar? Essa frase lá em casa é direto, sabia? Cristão não se comporta assim. É um tal de cristão, tudo. É mãe, tudo seu é isso. Cristão não se comporta assim, cristão não come assim, cristão não fala assim, cristão. Mas, amiga, tem que cobrar. Com ele, eu falo, vem cá, você é filho. Primeiro que você é filho de cristão. Se você é filho de diácono e diaconisa, então você se comporte tal como. E outra coisa, não tem essa de pressa. Jesus não tem pressa. Jesus está ali o tempo todo. A hora que você chamar ele, ele vai estar ali para te ouvir. Ele vai estar ali para te ajudar, ele vai estar ali para te abençoar. E que pressa é essa de falar com ele? Que correria é essa? Vamos orar de novo, meu filho? Isso ele aí, tá você bom, fez ele voltar, se conectar. Exatamente. E é isso que a gente ensina aos nossos filhos a se conectar de verdade com a presença de Deus. Ana, se você pudesse falar com uma mãe agora que está sentada em algum hospital ou até em casa, mas passando por alguma prova com seu filho, o que você diria? Se apegue em Deus. Se apegue em Deus, porque se você está vivendo aquilo, se você está vivendo isso que você está vivendo hoje, né? Talvez seja algo muito difícil e aos seus olhos até impossível. Sim. É porque você pode suportar. Deus sabe que você aguenta isso. Deus sabe que você é capaz de se manter firme, por mais que você está fraco. Né? É ali que o Senhor te faz forte. E é na sua fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa, né? Que o poder dele se aperfeiçoa em você. Então, se mantenha firme, acreditando no Senhor, acreditando que ele vai te fortalecer, que ele vai te abençoar, e tudo é fase. Né? Deus nos coloca em momentos assim difíceis para ele se mostrar, para mostrar quem ele é, para se revelar através, né, daquela situação, se revelar também não só quem ele é, mas quem você é nele. Sim. Qual é a sua fé, o que você acredita. E é esse o recado que eu deixo para as mães que estão passando por algum momento difícil, se apegue e tenha fé de que tudo vai passar. Ana, para finalizar, qual foi o momento que você entendeu a gravidade do estado do seu filho e quando você percebeu que Deus estava transformando uma situação que parecia impossível em um milagre? Então, a gravidade teve vários acontecimentos. Sim. Né? Nesse tempo que o Caio ficou internado, ele teve várias intercorrências, que foram, os rins dele primeiro parou de funcionar, ele ficou muito inchado, um bebezinho desse tamanhozinho, de 2 meses e 20 dias, inchado, o olho dele não aparecia, era igual um japonesinho.
Meu Não Deus. tinha olho, portanto, eles colocavam compressa de água para poder não ressecar, né, de tão inchado que ele ficou. Teve que tomar diurético para poder urinar, porque os rins não funcionava. Logo depois, quando começou a acontecer isso tudo, né, que eu vi que de fato ele estava muito grave e não a pegada, né, na palavra Sim. da médica, mas aquela palavra martelando na minha cabeça. Olha, ele está muito grave. Olha, ele está muito grave, ele não está melhorando. Todas as visitas de médico, quando os médicos Sim. iam lá, né, ouvia o pulmãozinho dele, não tinha melhora, muito pelo contrário, só tinha piora. Meu Deus. E eu orava, e eu pedia para o Senhor fazer, eu pedia para o Senhor curar, eu pedia para o Senhor reverter o quadro. E nisso tudo que eu orava, um dia eu orava, ele tinha os rins que não funcionavam. Aí no dia seguinte eu orava, ele tinha ataque cardíaco. O Meu coraçãozinho Deus. dele chegou a 209 batimentos por minuto. Um bebezinho de 2 meses, onde o normal, se eu não me engano, acho que é 60 batimentos, 160, perdão. 160. O dele foi a 209. E eu orava pedindo para o Senhor curar e ele tinha água no pulmão. E depois eu orava de novo, ele tinha pneumonia. E depois, de novo, ele tinha o coração grande, o coração dele ficou aumentado, ficou inchado. Depois ele teve que tomar sangue, porque ele tinha uma anemia muito forte. Transfusão, ainda teve que passar pela transfusão. Transfusão, sim. Foram várias intercorrências, e eu orava, e eu pedia para o Senhor fazer, e eu via coisas acontecendo, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer com isso tudo? O que o Senhor vai fazer com isso tudo? E eu fui muito abalada, né, no meu emocional como mãe e como cristã, mas a minha fé ela se manteve. Sim. Eu sabia que Deus ia fazer algo, mas vendo aquilo tudo acontecer, eu ficava, Jesus, por que isso tudo? Eu sei que o Senhor falou que eu passaria, mas tá muito difícil, eu não tô mais aguentando, tá doendo, eu tô cansada. Eu já não tinha... Bárbara, tinha dias que eu não conseguia orar. Uma vez eu escrevi uma carta para o Senhor. Eu fui orar e eu não tinha palavras para orar. Eu me assentei na cama, no sofazinho que tinha no quarto, e eu peguei a Bíblia e eu li uma palavra, e eu fui orar e não me saía palavra nenhuma. Eu só chorava. Fraca, né? Você já estava fraca. Muito, muito, muito. E foi aí que eu escrevi uma carta para Deus. Eu escrevi tudo que eu estava sentindo, porque literalmente não saía palavras da minha boca. O papel ficou mais molhado com lágrimas do que escrito, mas eu consegui escrever um pouco ali. Eu até entreguei para os pastores, para o pastor Rodrigo, para a pastora Michele, porque eles iam no monte no dia seguinte. Sim. E eu falei, eu não posso estar lá no monte, eu não consigo estar lá, mas leva essa carta para mim, leva essa oração para o Senhor para mim. Eles levaram, colocaram lá na jaqueira, né? Sim. Não sei se está lá até hoje, porque já tem 3 anos. Mas foi quando eu me senti muito fraca, a ponto de não ecoou no céu. Eu tenho total certeza. Total certeza. E quando Deus se revelou para mim de uma maneira que eu falei, glória a Deus, esse é o deserto, o Senhor esteve comigo. Foi quando um dia eu estava mais cansada do que o normal, mais cansada do que todos esses outros dias que eu falei. Eu não tinha força para nada, eu só queria estar em casa com os meus 2 filhos. O Cauã tinha 5 aninhos na época. Eu só queria estar em casa, naquela minha rotina louca, né? De que é ter uma criança pequena, um bebê recém-nascido, e eu saindo do puerpério. Então, a minha saudade era de estar em casa, era de estar acolhida, era de estar com os meus 2 filhos, de estar cansada, né, daquela rotina, mas eu queria aquilo. E eu falei, Senhor, eu estou muito cansada. Eu me ajoelhei no quarto. Os médicos já tinham ido lá, já tinha feito a revisão nele, já tinha feito exame, ele já tinha tomado banho, então não ia entrar ninguém no quarto naquela hora. Não tinha chance de entrar ninguém no quarto ou de ouvir a minha oração. Sim. Eu me ajoelhei, o Caio ficava no bercinho, eu ajoelhei no berço, eu falei, Senhor, eu estou muito cansada. Eu não tenho mais palavras para orar, eu não consigo nem orar mais. Eu não consigo mais viver isso aqui que eu estou vivendo. Por favor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, confunde a medicina, faz algo que vai confundir essa medicina por completo, mas faz alguma coisa, por favor. Eu sou uma mãe que eu estou te pedindo, ou o Senhor faz algo, olha a minha oração, eu fui ousada, inclusive, nesse momento. Falei, ou o Senhor faz alguma coisa e confunde a medicina, ou o Senhor leva o meu filho, porque eu já não estou mais aguentando. Está doendo muito.
Tá doendo no meu filho, tá doendo no meu esposo, mas tá doendo mais em mim. Tô vivendo isso tudo aqui intensamente. A família inteira, em todo mundo. E eu falei, troca o pulmão dele, por favor, Senhor, troca o pulmão dele, porque eu já não aguento mais. Eu fiz essa oração numa sexta-feira de tarde. No sábado, aí passou a madrugada. Quando foi no sábado de manhã, ele fez um exame. Então, que ele fazia a cada 2 ou 3 dias. Sim. Ele fez o exame. Revisãozinha, né? Da semana. Isso aí. E eu não procurei saber do resultado. Porque todos os exames que ele fazia, ele tomava, né, agulhadas. Era mais de 20 agulhadas por dia. Ele tirava sangue o tempo todo. Tinha que medir, se eu não me engano, a gasometria, que fala que é o oxigênio no sangue. O oxigênio, isso mesmo. Tinha que medir o tempo todo. Então, ele tomava várias agulhadas. E o Caio, ele é branquinho, loirinho, a pele branquinha. Aqui ficou tudo roxo, a mão roxa, os bracinhos. Aqui, muito roxo, porque tinha acesso. E era vários remédios. Era vários medicamentos, era várias agulhadas, vários exames. E tudo eu queria saber. Toda vez que fazia exame nele, eu procurava saber do resultado para saber. Só que nesse dia você não... Eu não quis saber. Eu falei, eu nem procurei saber. Eu descansei tanto no Senhor que eu falei, seja o que Deus quiser. Ele fez o exame de manhã. Quando foi de tarde, eu sentada, olhando para ele, entra a médica no quarto, com o exame na mão, chorando. Foi a doutora Leandra, inclusive. Ela entrou no quarto chorando e falou assim para mim, eu não vou conseguir falar agora. E ela falou, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que fizeram, mas trocaram o pulmão do seu filho. Meu Deus, meu Deus. Trocaram o pulmão do seu filho. O seu filho não tem nada. O seu filho está com pulmão novo. Nem cicatriz ele não tem. Nem... ela falou que como ele estava numa ventilação mecânica, a intenção é o pulmão ficar expandido, né? Sim. Ficar grande. É como se fosse uma bexiga. E quando tirou, quando ele foi estubado, ele não ficou murcho, ele não ficou com aquelas... com a sequela, né? Sequela. Nada. Como se ele não tivesse tido nada. Na mesma hora eu me ajoelhei no quarto e eu agradeci ao Senhor. Eu falei, Senhor, foi a tua mão que fez isso. E ela me abraçou, ela glorificou a Deus junto comigo. E a outra médica, né, que me deu a palavra no início de que estava cada vez mais difícil de manter o meu filho vivo. Ela veio imediatamente, ela agradeceu ao Senhor também. Não sei a religião dela, não sei qual é o Deus que ela serve, mas ela falou, a tua fé te salvou, a tua fé salvou o teu filho, e o seu filho não tem nada, lindo, não tem nada. Então esse é o grande milagre, né, que eu conto, aonde eu vou, toda vez que eu tenho oportunidade, esse é o grande milagre de todos os milagres que Deus fez, esse é o maior, né, e Deus, ele faz o impossível mesmo, mesmo quando a medicina diz que não, ele tá ali, opa, eu sou Deus. Isso. Sou eu que faço. Sou eu que faço. Muito lindo o seu testemunho. Eu já tinha ouvido lá na igreja, mas não assim de perto, né? Com tanto detalhe, né? Com tanto detalhes, mas a gente sabe o quanto Deus... Ele é o tempo inteiro ali ouvindo a gente nos detalhes, né? Você vê que no detalhe ela falou exatamente o que você pediu. O que eu pedi, exatamente. Você, né? E ele falou assim, tá aqui, filha, é o pulmão novo. Então é emocionante. Eu quero te agradecer por você participar. Fiquei muito emocionada. Você vai falando, eu estava assim, desesperada aqui. Não tem como não se emocionar. Não tem como, muito forte. Que Deus continue te abençoando, te surpreendendo, né? Eu acho que, se ele fala que eu ia passar por um deserto, eu acho que eu nem ia sair de casa, eu ia ficar esperando, porque eu sou um perigo para receber uma palavra assim. Você sabe que eu sou a sogra, ela é maravilhosa, Marta, então ela sempre dá uma palavra. E quando Marta me dá uma palavra do Senhor, me dá sabedoria para esperar, porque a gente sabe que o seu tempo não é o nosso tempo, é diferente do nosso. E quando ela fala, eu fico feliz quando ela fala, ainda essa semana. Aí a gente sabe, né? Já tem pelo menos um parâmetro ali do tempo. Quando a Marta me dá uma palavra, eu falo assim, essa semana, irmã? Então eu tenho muito medo de receber as palavras por isso. Mas Deus sabe, ele conhece seus filhos, né? Sim, ele conhece seus filhos. Mas eu quero te agradecer, obrigada pela sua presença, que você possa voltar aqui e dar novos testemunhos, porque uma vida sem testemunho, né, de um cristão não tem sentido, né? Eu costumo falar que o cristão, ele vive
é por provação, né? Sim. Deus, ele prova a gente o tempo inteiro. É o tempo todo provando a nossa fé, provando o nosso caráter, provando tudo. Tudo. No início da minha caminhada ali cristã, eu estranhava demais isso, sabe? Eu falava, eu já fiz tudo, eu ficava questionando, mas eu já tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô lendo a Bíblia, eu não tô indo na igreja, o senhor quer mais o quê? Mas o senhor sempre quer mais. E a gente sempre tem mais para entregar. A gente sempre tem mais para entregar e eu tenho me cobrado muito, a gente se cobra, porque a gente tem a necessidade de entregar o nosso melhor. Sim, a gente sempre tem uma reserva, né? Isso. A gente sempre tem. Não adianta a gente ficar ali só no raso, tá bom, Senhor, aqui, tá bom. Não, o Senhor quer mais. Até a nossa oração, ela muda. Muda. Até isso. Muda. A gente ora, e muito obrigada, Senhor, pelo dia. Não, quando você está conectado, Senhor, deixa eu tocar suas vestes, eu quero resplandecer, né, o teu rosto, o seu rosto, a tua glória, mostra-me tua face. E do nada a gente começa a orar pelo irmão, começa a orar pela igreja, pelos pastores, pelo vizinho, para quem te fez mal. É assim, a vida do cristão é essa, minha filha. Ontem eu falei isso, eu falei, você quer ver Satanás ficar zangada quando a gente ora para aquela pessoa que não gosta da gente. Exatamente. Eu vi, você postou isso no seu stories, eu vi. Mas essa é a vida do cristão, né? É orar todos os dias. É dar o outro lado da face. É isso mesmo. Amiga, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Você vai voltar aqui com certeza com novos testemunhos. Vou chamar Júlio, tá? Chama. Ele tem testemunho para contar. Tem, não tem? Tem. E que continue te abençoando, nos abençoando. Amém. E que a gente fique firme nessa caminhada. Que a caminhada mais linda da vida da gente é seguir Jesus, não é isso? Eu profetizo vários novos testemunhos também, que você alcance, né, o máximo de pessoas, como a gente falou na oração antes de começar. Né, que o engajamento possa ser muito grande e que chegue em lugares que você não possa chegar, porque o YouTube é uma bênção, né? A internet... O intuito aqui realmente é isso. A internet ter um tempo melhor para você testemunhar o que Deus faz na sua vida. Um pouquinho só, um tempinho que você vai vir aqui e vai falar o que Ele fez. Eu acho isso muito, sabe, e a muito palavra forte. do Senhor, ela precisa ser alcançada, né? Precisa ser estendida para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E se a gente não conseguir até lá, a internet vai. Isso a internet chega. E... falando o finalzinho do Caio, para quem não conhece o Caio, meu filho é uma bênção hoje. Glória! Né? Uma saúde totalmente transformada, não tem uma sequela, não tem nada, cheio de energia. Roda a igreja inteira, toca a bateria. Isso. Tem 3 aninhos de pura beleza. É um anjinho loirinho, cabelo cacheado, coisa uma mais gracinha. Linda. E é isso. E para encerrar, a Ana vai deixar uma palavra para você guardar no seu coração. A palavra que eu vou deixar fez parte da minha oração, né? Quando eu pedi para que o Senhor trocasse o pulmão dele, que é o versículo que se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 20, que diz: para que eles possam ver e saibam e ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto. O Santo de Israel o tem criado. Meu Deus. Essa palavra forte, foi o que Deus fez na minha vida, foi o que Deus fez na vida do meu filho. E eu estou aqui contando esse testemunho. Testemunhando, né? Glória a Deus. E esse foi o Essência e Fé. Até o próximo episódio.